Se você pensa em tomar Rocutan, não tome antes de assistir esse vídeo, por favor, confie em mim. Meu nome é Bruna, eu tenho 28 anos e aos 16, na verdade 17 anos, eu tomei Rocutan por causa das minhas espinhas, porque eu me sentia muito insegura, mas se eu soubesse das coisas que eu sei hoje, eu não teria tomado Rocutan quando eu tinha 17 anos, na verdade, em nenhum momento da minha vida. E eu vou explicar o porquê. Primeiramente, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu queria muito que alguém tivesse me falado as coisas que eu vou falar aqui. Infelizmente, eu não tive pessoas para me alertarem na época. E as coisas que eu vou falar aqui são assim, eu sempre pesquisei muito, sempre tive uma curiosidade muito grande para a área da saúde. Então, estou sempre pesquisando, sempre estudando, me aprofundando, e eu descobri tanta coisa sobre alimentação e que faz muito sentido, não só na teoria, mas também na prática, porque eu testei na prática se realmente funcionava e funciona, que eu cheguei à conclusão de que ter tomado Rocutan foi assim uma das piores escolhas da minha vida. Então vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Eu sempre sofri muito com espinhas quando eu era adolescente, e isso era uma questão muito problemática para mim, porque eu tinha uma insegurança muito grande por causa das minhas espinhas. Eram espinhas, cravos, manchas, eu sofri até bullying. Tinha gente que falava que eu tinha cara de choquito, juro. E então por isso eu sempre procurei dermatologistas, só que as dermatologistas sempre prescreviam as mesmas coisas. Eram ácidos, cremes, protetores solares, eh, enfim, coisas mais assim para pele mesmo, sabe? Cremes, essas coisas. Elas não me passavam comprimidos, nada, era coisa só para passar na pele mesmo. Teve uma que inclusive chegou a me passar o comprimido que era, esqueci o nome, gente, espera aí, anticoncepcional. Elas falavam que o anticoncepcional ia ajudar por causa de questões hormonais e não sei o quê. Aí eu cheguei a tomar por um período, mas não resolveu em nada pra mim. E aí eu, cansada de gastar tanto dinheiro com produtos dermatológicos que as médicas me passavam, eu cheguei numa dermatologista do meu plano e falei pra ela: eu não quero mais produtos, eu quero que você me passe o Rocutan, porque eu acho que o Rocutan é a única coisa que vai resolver o meu problema. E aí ela foi e me passou, ela me prescreveu. E aí eu tomei durante 6 meses. Rocutan, assim, ele fez meu nariz sangrar, minha boca ressecar, né? Mas tudo bem, isso são, tudo bem assim, entre aspas, né? Mas isso são efeitos colaterais que tá na bula e tal, ou seja, o Rocutan realmente causa tudo isso. Só que ele causa coisas ainda piores, que eu já cheguei a pesquisar e vi médicas falando, só que o ponto que eu quero chegar aqui não é sobre o que o Rokutan causa, mas sim a causa das minhas espinhas, da minha pele ruim, dos meus cravos. Depois que passaram-se esses 6 meses tomando Rocutan, minha pele deu sim uma melhorada, mas depois o problema voltou. Sei lá, eu acho que menos de um ano minha pele ainda estava ruim, com aquela textura ruim, ainda dava algumas espinhas, enfim, minha pele não melhorou, ela continua ruim. Então, e olha que isso já faz tempo, eu tomei em 2015. E aí, beleza, gente, eu simplesmente aceitei o fato de que a minha pele não é boa, que minha pele era ruim, parará pururu. Só que em 2025, ano passado, na verdade, final de 2024 para início de 2025, eu comecei a pesquisar. Minto, desculpa, gente. Na verdade, foi em 2023 que eu comecei a pesquisar sobre medicina integrativa e sobre alimentação. E eu descobri que existem muitos alimentos inflamatórios. E assim, o número um seria não, é o glúten e depois o leite. Vi muitos médicos falando sobre isso, Laí Ribeiro, a Kátia Hanaraka, e eu fui fazer um teste. Eu falei, gente, já que é isso mesmo que eles estão dizendo, eu vou testar. Vou ficar alguns meses sem ingerir glúten e sem ingerir leite. Gente, juro, é surreal. A minha pele
O meu cabelo mudou da água para o vinho. Juro pra você, gente, mas melhorou muita coisa. E não só na estética, né, não só esteticamente falando, mas melhorou muita coisa em mim, muita coisa. Ou seja, eu descobri que o problema da minha pele não era problema hormonal, era problema de alimentação, porque na minha adolescência eu comia muita fritura, eu ingeria muito glúten. Por exemplo, eu fazia Jovem Aprendiz e, onde eu fazia Jovem Aprendiz, tinha uma lanchonete bem na frente, eu tinha que estar lá todo dia bem cedinho. Qual que era qual que era a primeira coisa que eu comia como café da manhã? Eu comprava aqueles todinho, né, todinho normal, e um hambúrguer, um hamburgão, assim, aqueles pão desse tamanho, assim, grandão com hambúrguer, na época era R$ 2, gente, em 2014. E todo dia era hamburgão com todinho, hamburgão com todinho. Chegava em casa, era aquela massa de macarrão comum mesmo, né, sem ser a zero glúten, que hoje tem zero glúten. Nem sei se na época acho que não tinha, se tinha. Acho que tinha, mas enfim, era tudo que eu comia tinha glúten, tudo, macarrão, massa de pizza, de coxinha, fritura, até porque minha mãe fazia muita fritura, ela vendia coxinha, salgadinho, essas coisas. Gente, minha alimentação era muito errada, muito errada. E é óbvio que a minha pele não ia ser boa com uma alimentação dessa. Eu não ingeria muita água. Eu acho que eu não ingeria, gente, nem, sei lá, nem 500 ml de água por dia. Eu bebia muita pouca água. Enfim, minha alimentação era toda errada. E aí eu pergunto pra vocês, uma pessoa com a alimentação toda errada, qual a chance da pele dessa pessoa ser boa? E o que eu fico chateada é como que a medicina ela erra em alguns pontos, porque a medicina ela tem que ser integrativa. Todas as vezes que eu fui numa dermatologista, eu acho que era meio que obrigação elas me perguntarem: Bruna, vamos lá, como que é a sua alimentação? O que que você come? Como que é isso? Como que é aquilo? Mas não, gente, era creme, era ácido, era não sei o quê. É óbvio que isso não ia melhorar, porque o problema estava no meu intestino, estava nas coisas que eu comia. Então, gente, pelo amor de Deus, o Roacutan, ele não seca só as glândulas sebáceas. Tem estudo que diz que ele seca até, sei lá, células do cérebro, alguma coisa assim. Eu não vou entrar, né, não vou me aprofundar nisso porque eu não sou da área, eu não entendo muito bem. Mas já vi médico falando isso, então assim, o Rocutan é realmente em dos últimos casos, quando a pessoa se alimenta super bem, tem uma vida toda regrada, toda bonitinha e mesmo assim tem acne. Entende? Então assim, não era o meu caso. Se eu tivesse ido num nutricionista, por exemplo, eu acredito que o nutricionista teria me indicado uma dieta sem glúten, sem leite, teria resolvido meu problema. Então, gente, juro, quem for antes de você tomar Rocutan, olhe para a sua alimentação, como é que está a sua alimentação, como é que está a sua ingestão de água, o que que você come, porque tem uma chance assim enorme do problema não ser hormonal. Tem uma chance enorme do problema não ser só sobre a pele. Tem uma chance muito grande do problema começar no seu intestino, começar naquilo que você come. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu queria muito que alguém tivesse me alertado sobre isso, porque se eu soubesse, eu jamais teria tomado Rocutan, jamais, gente, jamais, jamais. Então, se vocês estão, principalmente adolescentes, estiver sofrendo com acne, procure um nutricionista, tente zerar o glúten, tente zerar o leite, e depois, sei lá, depois de uns 10 meses com a alimentação bonitinha, sem glúten, sem leite, bebendo muita água, repare como a pele de vocês vai reagir. Tenho certeza que vocês não vão precisar tomar Rocutan, gente, certeza. Então, por favor, só estou gravando esse vídeo porque eu queria muito que alguém tivesse me falado dessas coisas que eu estou falando aqui. Eu pensei, se eu queria muito isso, então eu vou fazer isso para pessoas que estão prestes a tomar, mas estão sem orientação. Concordam, sabe? Enfim, é isso, gente. Primeiro vídeo que eu gravo aqui pro YouTube, então não reparem a falta de estrutura, a falta de introdução, conclusão, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e é mais um formato de bate-papo mesmo. E é isso. Beijo!